subir quebrada. Não. Eu já botei pensando nisso. Quando eu fiz com você, eu disse, deixa uma tomada aqui que nós vamos receber pregadores importantes, né? Eles virão com seus notebooks da época. E aí, o que acontece? Pode ter que não deu tempo de carregar, e essa tomada aí, tá vendo? Profeticamente, hoje nós estamos vendo aí a realização. Senhor, nós agradecemos, Pai, pela vida do teu servo, pastor Wagner, pastora Taisnara, este casal abençoado que o Senhor, ó Deus, tem usado nesses dias para nos honrar e nos abençoar, nos instruir acerca da tua palavra. Nós oramos para que o Senhor possa abrir as comportas do céu sobre a vida deles, abençoá-los poderosamente, Senhor, e que eles sejam, ó Deus, canal do Senhor nesta geração, e continue, Senhor, sendo canal para abençoar os teus filhos nesta geração, em toda a face da terra, onde o Senhor nos levar. Nós agradecemos por tudo que estamos aprendendo neste dia, e pedimos que o nosso coração, mais uma vez, seja uma terra fértil para receber a tua palavra. É a oração que a ti fazemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Cícero já está falando no secreto. Eu vou revelar para vocês aqui de um projeto nosso de ir para as nações. Vamos atravessar continentes, né? Queridos, eu quero pedir a ajuda de alguns irmãos aqui. Eu acho que a extensão do Elias faria melhor. Hoje eu quero ficar um pouquinho mais próximo de vocês para descer aqui o púlpito, que hoje vai ser mais didático que realmente uma pregação. Como a proposta é seminário, né? Hoje, infelizmente, eu não consegui preparar o slide para vocês, para ter um pouco mais detalhado a respeito de algumas coisas que nós iríamos trabalhar. Obrigado, pastor André. De algumas coisas que nós iríamos trabalhar. Tive uma chamada urgente de um trabalho que eu não poderia faltar, e aí eu atendi. E aí acaba que o tempo que eu tinha reservado para isso acabou sendo preenchido pelo chamado do trabalho. Mas mesmo assim eu tenho certeza que dentro das nossas limitações o Senhor ainda opera. Nós cremos que nós não iremos conseguir, através dessas limitações, atrapalhar os planos e os projetos do Senhor. Amém? Hoje nós vamos dar continuidade àquilo que nós começamos a ministrar lá ontem. E hoje quem trouxe papel e caneta se prepara para anotar. Eu já vou dizendo logo de início que a nossa proposta, ela não é apenas nós darmos esses 2 dias de seminário. A proposta do nosso pastor foi despertar você e injetar em você pelo Espírito o ânimo por descobrir a sua chamada e descobrir o seu propósito. Porque a nossa intenção é montar uma academia onde nós vamos treinar pessoas para exercer o seu chamado e o seu ministério. Eu estava até conversando ontem com o Rodrigo, né? Que às vezes a gente coloca uma chamada para chamar a atenção dos irmãos, mas é muito pretensioso achar que apenas em 2 dias nós descobriremos e desbravaremos todo o nosso chamado. Até porque a descoberta do nosso chamado, ela é progressiva. Com tempos e tempos ela vai se revelando. E você vai descobrir que a sua chamada, apesar dela ser específica para uma determinada área, ela não vai se limitar apenas a fazer uma coisa só. Porque às vezes alguém pensa, eu tenho um chamado pastoral, então pelo resto da minha vida eu vou pastorear. Em algum momento você pode se tornar um evangelista. Pastor, na verdade, às vezes ele tem que aprender diversas habilidades, né? Principalmente quando a igreja está abrindo para a plantação de igrejas, ele tem que se tornar um evangelista. Depois de um tempo ele começa a pastorear, e quando ele tem uma visão um pouco mais ampla, ele começa a difundir a visão com o apostolado, onde ele consegue espalhar o evangelho e fazer plantação de outras igrejas dentro da visão que Deus confiou para ele. Então eu já começo colocando uma expectativa no seu coração para essa academia de ministérios que nós vamos formar, porque essa academia vai pegar a vocação natural que você tem,
o propósito pelo qual Deus te chamou, e nós vamos descobrir nessa jornada dentro da academia, e nós vamos te treinar especificamente para o seu chamado, porque às vezes nós temos os treinamentos generalizados da palavra, mas existe um treinamento específico para aquele que é evangelista. Quais são as estratégias que Deus, por exemplo, tem trago nesse tempo para essa geração? Porque uma das habilidades, por exemplo, principais que um evangelista tem que ter é a habilidade da comunicação. Ele tem que saber qual é a linguagem que essa geração está falando, para que essa geração possa entender. A linguagem dos nossos pais da fé era diferente, né, pastor Cícero? Até mesmo na forma de chegar na igreja era um pouco mais formal. Boa noite, irmãos, que a paz esteja convosco, que nesse beneplácito da presença do grandioso, magnânimo, porque era formal aquela época, era comum as pessoas demonstrarem na mentalidade deles um respeito para a cultura, essa formalidade. Hoje a nossa geração já não é mais tão formal, mas também não se perdeu o respeito. Chamamos ele de pai, chamamos eles de Abba, chamamos eles de Senhor, chamamos ele de paizinho, e a comunicação é importantíssima para isso. Por isso que de tempos em tempos se levantavam profetas diferentes, com linguagens diferentes para uma geração, porque aquele profeta sabia a linguagem específica para aquele povo entender. Estão entendendo? Diga amém, diga aleluia. Então daí a importância de nós não só entendermos qual é a nossa chamada, e de nós exercermos em si esse ministério com excelência, sendo treinado especificamente de uma forma contemporânea. Porque, só para você entender, a gente acha que Jesus veio no tempo que veio casualmente. Não foi. Havia um plano, havia uma data, havia um dia especificado pelo Senhor para cumprir o propósito de enviar o Messias. Em Gênesis ele já avisou dizendo que viria um que esmagaria a cabeça da serpente. Então ele já tinha programado, ao criar o homem, como seria a redenção do homem. E aí Jesus vem num tempo específico e estratégico de Deus. Foi no tempo em que o Império Romano, ele expandiu todo o seu império, e juntamente com a língua grega, que era a língua mais falada da época, que já estava tomando todos os lugares que eram dominados pelo Império Romano. O Império Romano fez o que ninguém havia feito até aquele exato momento, que era criar estradas para ligar um povoado, ou um povo, um governo, ou um reinado ao outro. E Jesus veio especificamente nesse tempo. E aí as pessoas perguntam: poxa, por que Jesus não veio agora? Por que Jesus não veio há 3.000 anos atrás? Por que ele veio exatamente naquela data? Era um momento propício, aonde a mensagem do Evangelho teria uma língua que seria acessível a todos os povos, a todo mundo conhecido na época, e onde os povos tinham sido ligados por caminhos construídos pelo Império Romano. Diga assim: Deus é estratégico. Diga mais forte, diga assim: Deus é estratégico. Então, naquele momento, apesar de Jesus comunicar a mensagem do Evangelho na língua nativa dele, que não era o grego, era o hebraico, apesar de Jesus comunicar na língua dele nativa a grande difusão do Evangelho e a sintetização, a forma como nós conhecemos, didática, foi espalhada através do apóstolo Paulo e foi difundida na linguagem grega, porque todos os povos conheciam a língua grega. É como se fosse o inglês de hoje. Em qualquer país que você vá, a língua pode ser oficial, sei lá, o mandarim, mas as pessoas que têm contato e conexão com outras, que recebem pessoas de outros países, têm que falar a língua inglesa, porque é a língua universal de comunicação que nós temos nos nossos tempos hoje. Então, se a Bíblia, pastor Cícero, fosse escrito hoje, não seria em grego o Novo Testamento. O Novo Testamento seria escrito em inglês. E isso é tornar contemporâneo alguma coisa, entende? Você pega a adaptação e qual é a ideia original de Deus para aquele tempo e para aquela época, e você consegue contextualizar como seria nos dias de hoje, se isso houvesse acontecido agora, ou há pouco tempo, ou nos nossos dias. Quando você entende isso,
você tira toda a parte da desmistificação e você começa a ver a parte prática e estratégia de Deus para cumprir algum tipo de propósito. Então o Evangelho, ele foi estrategicamente divulgado em grego para alcançar todos os povos. E se nós, a igreja do século 21, não entendermos a linguagem, não entendermos qual é o nosso papel durante a história, que começou a ser construída segundo os judeus há mais de 5.000 anos atrás, e nós estamos dando continuidade até o dia de hoje, se nós não discernirmos o tempo em que nós estamos vivendo e a era em que nós estamos vivendo, e qual é a nossa participação pessoal, e como igreja, nisso que Deus está fazendo, vai passar. E nós vamos fazer igualzinho os fariseus e os saduceus, cheios de letra, cheios de entendimento, como os escribas, cheios de palavra, cheios de conhecimento, mas tinha pouco da revelação de Deus, porque aquilo que eles estudavam, tudo convergia e tudo apontava para o Messias. O próprio Jesus diz: examinai as Escrituras, porque elas testificam ou testemunham a respeito de mim. O que Jesus está dizendo? As Escrituras falam a respeito de mim. Então, na fé judaica, eles esperavam o grande rei Messias, que viria governar, livraria eles da escravidão, eles passariam a ser uma nação livre e governar sobre todos os povos. Ele iria trazer paz, prosperidade e diversas coisas que eram estudadas dentro das profecias. E quem estudava essas profecias? Os sacerdotes da época, fariseus, saduceus e escribas. E a própria revelação do que eles estudaram a vida toda passou diante deles e eles não conseguiram reconhecer. Entende isso? Diga amém. Então nós temos que aprender a discernir os tempos, nós temos que aprender não só a discernir o nosso propósito, mas nosso papel nisso. Senão na teoria nós vamos estudar muito, mas na prática, na hora de reconhecer o tempo e a revelação que está diante de nós, nós vamos deixar passar e não vamos desfrutar. Olhe para a bolinha dos olhos verdes da pessoa do seu lado e diga assim: não deixe a revelação passar. Amém? Não deixe o quê? A revelação passar, porque a revelação da palavra encarnada estava naquele exato instante diante dos homens, e os homens que estudavam sobre a revelação não puderam reconhecer. Então, reconhecer não só o propósito universal da igreja, mas também a minha vocação pessoal e a minha participação nisso é importante para que o evangelho do reino seja levado a todos os povos. E o que é tanto esse evangelho do reino que as pessoas falam? Diga assim: evangelho, diga mais forte, diga evangelho, significa boas novas. Vamos contextualizar, diga assim: evangelho significa boas notícias. Mas a gente não fala boas notícias, a gente não fala boas novas, a gente fala evangelho. Mas qual é a boa notícia? Qual é a boas novas? O homem estava longe de Deus, afastado pelo seu pecado. Deus envia o seu Filho ao mundo para trazer o homem de volta para ele, limpá-lo dos seus pecados e reaproximá-lo novamente de Deus, para que o plano original, o plano base que Deus criou, possa dar sequência, que é vivermos uma eternidade com Ele plena. E no meio de toda essa situação, a igreja e você tem um papel, tem uma vocação descrita para nós construirmos isso, porque um reino, Léo, não é construído apenas por um rei. Um rei não é construído apenas por um reinado, ele é construído pelos seus súditos, por aqueles que se submetem à vontade, por aqueles que se colocam à predisposição, como a pastora Grace estava ministrando aqui em cima, falando a respeito de entrega de nós. Essa canção mesmo, que o Morada canta, fala a respeito de um homem que queimou tudo aquilo que tinha para ser um profeta, abriu mão dos planos, como nós lemos em Provérbios 19, versículo 21, para viver o propósito de Deus. Abriu mão dos planos para viver o propósito de Deus. E é por isso que depois de 3 ou 4 mil anos você ainda escuta falar desse homem, porque ele largou os planos para viver o propósito.
E todo mundo que é chamado por Deus, você vai ver que é isso que acontece. Ele larga os planos para viver os propósitos. Planos feitos para Davi: ser um pastor de ovelhas e cuidar das ovelhas do seu pai. Propósito determinado por Deus. Seu papel não é cuidar de ovelhas, mas cuidar do povo que está desgarrado de Israel. O seu propósito não é reinar sobre ovelhas, é reinar sobre uma nação. O seu propósito não é cuidar de ovelhas, o seu propósito é cuidar de um reino, de pessoas. Você está entendendo isso? E todos durante a trajetória, você vai ver que Deus, de certa forma, dá uma determinação para eles largarem os seus planos para viverem os propósitos de Deus. Agora a pergunta que não quer calar: eu não vou fazer porque eu não tenho coragem, mas você vai fazer. Olha para a bolinha verde dos olhos do seu irmão, pergunta para ele, diga assim: você tem coragem de largar os seus planos para viver os propósitos de Deus? Pode parecer fácil, mas só parece, porque Abraão teve que largar 75 anos de um modo de vida que ele tinha, para que ele pudesse ir atrás de uma promessa e um propósito determinado por Deus para a vida dele, se iniciar novamente. Pastor Cícero, começar aos 20, ok, aos 30 ainda está legal, aos 40 o cara já pensa um pouco, aos 60 já não há mais esperança, mas começar novamente aos 75 e largar todos os seus planos para viver um propósito por causa de uma promessa, é por isso que esse homem foi chamado de pai da fé, porque ele largou os seus planos para viver o propósito de Deus. Então a proposta desse seminário para dar início à academia de ministérios é justamente te despertar para dizer para você que existe algo acima daquilo que você está vivendo e vai além das suas expectativas, que começa num plano material, mas vai ecoar por toda a eternidade. Existe uma chamada específica de Deus para você, e em algum momento essa chamada vai fazer você largar os seus planos para viver o propósito. Até Jesus, durante algum tempo, ele viveu os planos, direcionado por José e direcionado por Maria. Jesus, qual era a profissão de Jesus, gente? Alguém lembra? Carpinteiro. Então ele estava vivendo o que como carpinteiro? O plano ou o propósito? O plano ou o propósito? Plano. O plano era o que? Na época, pela cultura, a profissão do pai passava para o filho. Tanto é que em torno de 11, 12 anos, o talmidim, aquele que poderia se tornar discípulo, ele passava tipo como por uma, digamos, por uma consulta ou por uma entrevista, para ver se ele tinha habilidades de entender bem a palavra, se tinha estudado e aplicado bem para se tornar discípulo. Se ele não conseguisse se tornar discípulo, ele tinha que voltar para sua casa e novamente iniciar o processo, porque ele assumiria a profissão do seu pai. Então, ser carpinteiro ainda não era o propósito, era o plano. Aqui já vai uma amenizada para você não ficar preocupado, porque você ainda não está vivendo com toda intensidade o seu propósito. Deus não é contra os seus planos e aquilo que você está vivendo agora, porque a ideia que é passada às vezes, quando você tem que largar uma coisa para você ir para outra, é que Deus está contra aqueles planos, então você tem que seguir o dele. Não é isso. É como o apóstolo Paulo diz: um homem foi no campo e ele achou um tesouro, então ele vende tudo que ele tem para comprar aquele campo, porque ele logo pensa: se tem tesouro na superfície, imagina se eu cavar mais fundo. Ele está dizendo: assim é o reino dos céus. Quando nós encontramos esse tesouro, nós largamos tudo e vendemos tudo, porque nós queremos aquilo que para nós é mais precioso. Os planos dele é bem melhor que os nossos projetos. É isso que o apóstolo Paulo quer dizer. É isso que o Evangelho, é isso que Jesus está querendo dizer quando ele traz essa parábola de um homem que comprou esse campo. Que o propósito sempre vai ser melhor que o plano. E hoje nós vamos tratar um pouquinho a respeito de habilidades e talentos pessoais que Deus confia a você, que são como bússolas para despertar a sua chamada.
algo que você já faz na sua vida, que vai, de certa forma, sinalizar qual é o propósito de Deus na sua vida. Conversando ontem com o Rodrigo, eu até falei, o propósito é uma jornada. O propósito, ele não é pré-determinado por nós, ele é descoberto por nós numa jornada com Ele. Então só tem como você descobrir quem é, entender na revelação de quem Ele é. Nós vimos isso ontem através de Pedro. Quando Pedro entende pelo Espírito quem Jesus é, Jesus dá a identidade e o propósito dele. Não foi assim? Ele diz: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E ele diz: pois eu te digo, tu és Pedro. Entende isso? Diga amém. Então a jornada da descoberta de Pedro começou há 3 anos atrás, e nesse processo foi revelada até o apóstolo Pedro se tornar quem é. E no meio da caminhada ele vacilou bastante. Não vacilou, gente? Sim ou não? Vacilou ou não vacilou? Para mim não tem cara mais vacilão, a expressão, do que Pedro. Mas era engraçado que parecia que quanto mais ele vacilava, mais Deus investia. Jesus é sensacional, pastor Cícero. Está lá o Senhor no morro do Rio de Janeiro, e ninguém acreditava, ninguém queria investir, mas o Senhor resolveu investir. E ele acreditou, não foi apenas durante o início da chamada, foi durante toda a trajetória, a ponto de Jesus não defender o erro de Pedro, mas tentar explicar para as pessoas que Pedro era um dos ministros que ele havia escolhido, um dos discípulos que ele havia escolhido, um futuro apóstolo que ele havia escolhido, mas ele estava vivendo um processo. Diga assim: existe processo no meu propósito. Diga mais forte, diga: existe processo no meu propósito. E eu não estou falando isso daqui, gente, de uma forma, o pastor está pedindo para a gente repetir, isso é didática. Quando você repete diversas vezes alguma coisa, o seu cérebro entende que é importante. Por isso que às vezes eu peço para você repetir. Então existe processo no seu propósito. E chegou lá, alguém disse: Jesus, por que o Senhor não manda Pedro tirar a espada da cintura? Aí Jesus diz: que adianta Pedro tirar da cintura se ele ainda está com a espada no coração? O que Jesus está dizendo? Ele ainda está em um processo. Não adianta ele tentar parecer uma coisa que ele não é, só porque está ao meu lado e ainda não está cumprindo completamente o seu propósito. Porque Pedro está em um processo. Graças a Deus a gente já saiu dessa era das trevas, pré-histórica, pastor Cícero. Porque alguém deslizava, a gente pegava e mandava esse cara sair do ministério. Expulsava uma parte que a gente deveria tratar e entender que ele estava em processo. Teve uma época que a gente era assim, teve uma época que a igreja era assim, era ou não era? Sim ou não? Não podemos esconder os tempos negros da igreja, os tempos obscuros da igreja. Mas graças a Deus nós vencemos essa etapa e entendemos com Jesus que todo o propósito ele também passa pelo processo. E aí você fala: ixi, foi fácil demais, pastor. Por quê? Pedro depois se tornou um grande apóstolo, mas ainda perto do final do ministério de Jesus, que Pedro ainda acompanhava ele ainda estava com a espada. Porque quando Malco foi tentar prender Jesus no jardim do Getsemane para ele ser julgado e logo após crucificado, a Bíblia diz que Pedro, no ímpeto, arranca da espada e corta a orelha de Malco, na finalização ainda do ministério de Jesus. 3 anos passou Cícero, já tinha curado enfermos, expulsado demônios, 3 anos congregando na igreja do pastor Jesus. Tem pastor mais forte que esse? Não tem? 3 anos congregando na igreja, aonde o próprio pastor era Jesus. Ele era um dos seus discípulos, ele era um dos seus pastores, porque Pedro ajudava a administrar o povo, ajudava a pastorear o povo. E mesmo assim Pedro arranca de violência. Quer ver a importância da contextualização? O pastor Cícero está aqui, chega a polícia para pegar ele aqui. Vamos supor que eu seja, sei lá, qualquer pessoa possa até ter porte de arma ou não. Eu arranco da arma e atiro em alguém. Esse é o contexto. Porque a arma mais poderosa da época era o quê? A espada. É esse o contexto. Olha a importância da contextualização. O que você ia dizer? Esse cara ainda é convertido? Não.
tem que arrancar do ministério. Esse cara não é pastor, esse cara não pode ser chamado apóstolo de Cristo, discípulo de Jesus. Eu vejo Jesus repreendendo Pedro, mas não vejo ele expulsando da igreja ou mandando ele entregar a carteirinha do ministério. Eu vejo Jesus indo lá, consertando a cagada que Pedro fez e ainda direcionando ele depois daquilo que ele cometeu. Foi um ato violento. Agora eu penso para mim que Malco foi esperto, sabia? Porque você acha que Pedro queria arrancar a orelha de Malco? Ele queria arrancar o pescoço. Malco foi esperto, jogou o pescoço para o lado, aí secou ele. Pedro não foi para ferir ele, Pedro foi para matar. Fica pesado quando a gente contextualiza, não fica? E a Bíblia não esconde, é a gente que quer mistificar e divinizar demais, e aí a gente sai do humano, porque a gente pensa que Jesus veio à terra para nos ensinar a ser divinos, enquanto na verdade o próprio Deus se esvaziou de si mesmo, não veio nos ensinar a ser divinos, veio nos ensinar a ser humanos, porque tudo que ele fez durante toda a jornada, foi uma jornada de humanização, nos ensinando como viver, não como divinos, mas como homens, sim ou não? Alimentar o pobre, sustentar a viúva, ele curava os enfermos, dava vista aos cegos, levantava os paralíticos, alimentava quem tinha fome, dava água a quem tinha sede. Isso é divino ou isso tinha que ser humano, gente? Mas a gente passou a divinizar as práticas que para a gente deveriam ser naturais, como práticas sobrenaturais. Vocês lembram em Brasília, na época, que um rapaz achou uma maleta de dinheiro, ele devolveu, e aquilo virou notícia? Isso não deveria ser notícia, deveria ser o normal. O cara foi divinizado na época, não, mas que homem honesto. Ele não veio nos ensinar a ser divinos, ele veio nos ensinar a ser humanos. Entende isso? Diga amém, diga aleluia. É mais simples do que parece, não é? A gente é quem complica tudo, como diz Tales, né? É fácil demais viver em paz, a gente é quem complica tudo. Vamos viver Jesus, pronto, dá tudo certo se você vive como Ele. Você já leu um livro chamado Em Seus Passos, O que Faria Jesus? Quantos já leram esse livro? Levanta a sua mão aí. Glória a Deus, tem crente nessa igreja, hein, rapaz? Leiam esse livro já como recomendação para vocês, porque é isso que ele veio nos ensinar, a ser humanos. Como Adão foi um homem que não alcançou a expectativa daquilo que o Pai, a nossa origem, a nossa fonte, colocou para ele, Jesus, como o segundo Adão, veio e cumpriu a expectativa. E assim como Adão nos deu uma referência de homem caído, e nós vivemos em uma natureza caída durante muito tempo, Jesus nos deu uma natureza reerguida, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, sendo referência para a nossa vida. E aí, olha só isso daqui, Pedro foi repreendido depois pelo Senhor, e o Senhor disse para ele: Pedro, não é pela espada, a forma como você está tentando me defender não é essa forma, não é desse jeito. Aquele que vive pela espada, morre pela espada. Como você decide viver, olha isso aqui, como você decide viver, determina como você vai morrer. Como você decide, determina como você vai morrer. Deixa eu te falar, Pedro, não é dessa forma. Jesus vai lá e não sei como, mas ele cola a orelha de Malco. Eu vi um pastor dizer isso, eu achei interessante essa expressão que ele utilizou. Nós estamos ferindo as pessoas que Jesus quer curar. E às vezes Jesus tem mais que consertar as coisas que a gente faz, até com boa intenção, porque Pedro estava com boa intenção, não estava? Qual era a intenção dele? Defender o mestre, não era assim? Mas no momento que ele fere e corta a orelha de Malco, Jesus vai lá e cura aquele que ele feriu. Eu acho que a igreja está passando por essa transição, a gente está começando a entender, porque a igreja durante uma trajetória, ela feriu muitas pessoas porque não entendeu o propósito. Por que Pedro feriu Malco? Porque ele não entendeu o propósito.
Porque foi o mesmo Pedro que, quando Jesus diz: olha, eu não vou ficar muito mais tempo com vocês, eu vou me entregar, e quando eu me entregar, eu vou ser como um sacrifício dado pela vida de vocês. O que Pedro diz? Não, Senhor, não faça tal coisa. O que Jesus diz? Para trás de mim, Satanás, porque está contra o propósito. Você está entendendo onde eu quero chegar? Tem até um apologeta que ele diz uma coisa interessante: como são as nuances às vezes que acontecem dentro do Evangelho, porque Pedro não quer que Jesus se entregue, e Judas, de uma forma errônea, entrega Jesus e ele cumpre o propósito. Então, um que amava e queria defender, não queria que ele cumprisse o propósito, e aquele que se pôs como inimigo, entregando Jesus, empurrou ele para o seu propósito. Muitos são os planos do coração do homem, mas o propósito de Deus prevalecerá. Com um amigo ou inimigo, se você escuta a voz de Deus, deixa eu te falar uma coisa: os propósitos dele vão cumprir na sua vida, até mesmo para aqueles que te empurram para a cruz. Mal sabe eles que está te empurrando para o seu propósito. É a crença de entender que mesmo tudo dando errado, confiando em Deus, tudo vai dar certo. Já mostrei para vocês aqui um dia a respeito da vida de José. Tudo na vida de José estava dando errado, e ele permaneceu fazendo tudo certo. Os irmãos traíram, jogaram ele no poço, tudo dando errado. José permaneceu fazendo certo. Foi vendido como escravo pelos irmãos, tudo dando errado, mas ele permaneceu fazendo certo. Comprado por Potifar, assumiu a casa dele. A mulher de Potifar se apaixona, ele, pelos seus princípios, permanece fazendo tudo certo e é lançado na prisão. Tudo dando errado, mas ele permaneceu fazendo certo. E nós sabemos, para aquele que faz tudo certo segundo o propósito e os princípios, mesmo tudo dando errado, pode acontecer que ele durma um dia na prisão, mas acorde um dia no palácio, porque Deus confere propósito àquele que guarda os princípios. Deus confere grandes propósitos para aqueles que guardam princípios. Vamos repetir isso? 1, 2, 3. Deus confere propósito para aquele que guarda os princípios. Ele permaneceu fazendo tudo certo, mesmo tudo dando. E é de José a frase, quando seus irmãos ficam com medo dele se vingar, dizendo: irmãos, não se preocupem, Deus converteu todo o mal que vocês fizeram em bênção. Está entendendo? Não importa o mal que está se levantando contra a sua vida, se você fizer tudo certo, mesmo tudo dando errado, os propósitos de Deus vão prevalecer. Olha isso daqui, faço questão de ressaltar esse versículo voltado para propósito. Todas as coisas cooperam. É só essa parte? A pastora já foi logo no ponto. Todos aqueles que amam, mas andam, vivem, se movem segundo o seu propósito. Então não é todas as pessoas, todas as coisas não vai dar certo para todas as pessoas, pastor André. São aqueles que amam em primeira instância, e na segunda que andam segundo o seu. Não adianta só amar, tem que andar segundo o seu propósito. Então eu já estou te falando que é progressivo. Vai haver um amadurecimento do ponto A até o ponto B quando você chegar no seu propósito. Para isso você tem que guardar os princípios para viver as promessas. Para isso você tem que andar em propósito com Deus dentro da chamada que Ele estabeleceu para a sua vida. Então eu estou dando para você as bússolas, primeiro, para você não fugir daquilo que Deus especificou para você. E é muito simples, viva nos princípios. Princípio fala de base, princípio fala de fundamento, ou seja, vai construir ou tomar qualquer decisão na sua vida, fere a base, fere os princípios, então não é propósito de Deus isso para a sua vida. E é difícil,
Porque principalmente a gente que lida com empresas e outras coisas mais, às vezes vem umas propostas para a gente que a gente fala: ô Jesus, isso resolveria tanta coisa na minha vida, mas eu não vou ferir os princípios, porque eu sei que isso vai atrapalhar o propósito. E seja honesto, gente, vem tentações constantemente na nossa porta ou não vem? Para nos desviar dos princípios, sim ou não vem? Vem ou não vem? Vem. Então a primeira base é essa: não fuja dos princípios. Se você vai estar mesmo assim, não entendendo qual é a sua vocação principal, você ainda vai estar dentro do seu propósito, porque o seu primeiro propósito é ser chamado para ser como Ele. Desde o Éden a Jesus, façamos o homem segundo a nossa, conforme a nossa. O seu primeiro chamado é para ser como Ele. Vamos repetir isso, diga assim: o meu primeiro chamado é para ser como Ele. Mais forte, 1, 2, 3. O meu primeiro chamado é para ser como Ele. Aleluias! Esse é o nosso primeiro chamado. E aqui agora eu quero entrar nos textos, para nós vermos que Deus confere dons e talentos e habilidade a pessoas. Eu já poderia ter entrado aqui em José, que tinha uma habilidade para entender sonhos, e esses sonhos foi o que projetou ele até a câmara de Faraó, onde ele revelasse o sonho e ele conseguisse ascender como governador do Egito. Mas eu quero ler primeiro esses textos aqui que nós vamos colocar como base no Novo Testamento, e talvez a gente faça uma ponte até o Antigo. Amém? Efésios 4:11. Os irmãos estão entendendo? Diga amém. Efésios 4:11 vai dizer assim. Achou? Quem não achou, olha a projeção. Ele mesmo quem? O Senhor Jesus designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Ressaltando a primeira etapa para nós entendermos, o propósito de Deus conferir dons ministeriais. Aqui a gente já vai na raiz da palavra ministério, que significa serviço. Diga assim: ministério significa serviço. O que significa ministério? Serviço. Então, exercer o seu ministério é fazer o que, gente? Servir. O que é exercer o propósito e a sua chamada? Servir. E aí, aqui o apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Efésios, ele diz que tem pessoas que são designadas para apóstolos, para profetas, evangelistas, mestres. E aí você fala: pastor, em qual deles eu me encaixo? Eu não vou conseguir descrever aqui cada perfil de cada um deles para vocês. Isso a gente vai fazer dentro da academia de ministérios, onde você vai aprender especificamente, detalhadamente, cada coisa e como é e como funciona, como é que se movimenta alguém que tem essa chamada ministerial. Porque infelizmente a gente não tem horas aqui para a gente trabalhar cada um dos ministérios. Mas presta atenção, porque esses conceitos aqui estão misturados. Tem alguns conceitos que são pegos da época contemporânea, como o termo apóstolo, outro profeta, que é diversas culturas e diversas religiões. Isso não era propriedade do povo judeu, havia essa noção em outros povos de profetas. E nós temos também mestres, que também não é uma caracterização apenas de alguém que está ensinando o Evangelho, ensinando a Torá, ensinando o Antigo Testamento. Não, é uma referência dada àquele que ensina. E pastores, que também não é uma referência espiritualizada, é referência de alguém que cuida de ovelhas, literalmente, ovelhas, que são frágeis demais para se defender sozinho. Então a função do pastor era proteger, dar abrigo, alimentar, limpar e cuidar. Então veja que esses termos que nós vamos pegando,
é da cultura e de tudo que eles adquiriram até um determinado momento, para falar de características de pessoas que teriam inclinação, talento ou vocação para aquilo. Você está entendendo isso? Diga amém. Então não está falando que veio uma palavra do céu chamada apóstolo, não veio uma palavra do céu chamada profeta, não veio uma chamada do céu chamada pastor, uma palavra falada pastor. Você está entendendo isso? Diga amém. Então são agregações, são empréstimos que a gente faz de algumas palavras para mostrar o que aquela pessoa faz, como ela serve, como ela serve. Aí fica fácil, é natural. Vamos falar da característica daquele que a gente mais conhece, que a igreja mais tem contato, que é o pastor. O que é que o pastor faz? Cuida, serve cuidando. É assim ou não é? É ele que alimenta com a palavra, é ele que limpa os carrapichos quando a ovelha se suja, é ele que deixa as 99 no aprisco, e quando uma sai, ele vai buscar ela de volta. É ele que se preocupa com o cuidado da igreja. Então existem pessoas que naturalmente elas já exercem esse chamado. Você conhece alguém que tem prazer em servir, cuidar, sempre pergunta se você está bem? Conhece alguém assim? Tem sempre essa pessoa, não tem? E ela fala: nossa, eu estou vendo que você está abatida hoje. O que foi? Ela não está dizendo para ouvir, para fofocar, não é porque realmente ela quer ouvir, ela quer te abraçar, ela quer te confortar, ela quer te passar um bálsamo para você ser curada, ela quer ver no que ela pode te servir, ser útil naquele momento. Então, essas características falam de habilidades humanas que algumas pessoas têm, e elas seriam separadas por serviços categorizados, para que como um corpo, um grupo de pessoas pudessem servir uns aos outros. É mais simples do que parece, não é? Então não se trata de hierarquia. Vamos agora levantar o pastor Cícero, o apóstolo. E aí pastor Aldir, que é o vice-presidente da igreja, vai ser o bispo. E aí o Wagner, cadê? Tem mais outros pastores aqui, o pastor Zé está aí? E os outros pastores vão ser pastores. Vamos levantar agora evangelistas, vão ter uns mestrinhos aqui também, uns pastorzinhos junto com os mestrinhos, uns evangelistas, né? E aí está feita a hierarquia da nossa igreja. Gente, quem deu patentes e hierarquia para a igreja foi a instituição, porque a instituição é uma organização. Então tem que ter alguém que lidera, tem que ter alguém registrado que responde pela instituição e tudo isso. Mas dentro do corpo de Cristo, como eu disse ontem, a hierarquia, ele é o cabeça e o resto é o corpo, e cada corpo tem órgãos e membros que cumprem a sua determinada função, mas só tem um que comanda e que é acima de todos: Jesus. Você está entendendo isso? Então não se trata, porque durante muito tempo, graças a Deus, está sendo quebrado na igreja. Esse pessoal tinha um negócio de cargo, né, pastor Aldir? Quero um cargo. E se alguém tinha um cargo, era importante, porque ele exercia governo sobre outras pessoas. Os discípulos também caíram nessa, dizendo: Senhor, mestre, quem vai sentar do teu lado naquele grande dia? Quem vai governar com o Senhor? Ele virou e disse assim, na verdade eles não tiveram nem coragem de perguntar, de tão covarde pedir a mãe deles para perguntar. Aí Jesus responde assim, aquele quem mais servir aqui na terra, vai ser o mais honrado lá em cima, porque na hierarquia do céu, não é quem governa mais, é quem serve mais. Nós não governamos pessoas, nós governamos a nossa chamada e o nosso serviço para servi-las. Então quem mais serve, então quanto mais alto na hierarquia do reino, mais você serve. E volto a dizer, pastor, apóstolo, bispo, isso não é hierarquia, você está entendendo isso? Diga amém. É no sentido de ter mais responsabilidades, cuidar de mais pessoas, então você vai servir mais. Pronto, pastor, já matamos a segunda principal da chamada.
A primeira é chamados para ser como Ele. Essa é a nossa primeira vocação. E a segunda, servir. E ontem nós aprendemos uma parte disso. Não aprendemos? Tudo que nós não somos para nós. Tudo que nós somos para o outro. Quem aqui está na faculdade agora? Levanta a mão para mim, por gentileza. Eu vou perguntar o que está fazendo. O que você está cursando? Ciências. Você quer atuar em que área? Qualquer área, ainda não sabe a área que você vai atuar? Mas não importa a área que você atuar. Quando você chegar lá, o que você vai fazer vai ser servir. E olha a revelação de Deus. Dependendo do grau de importância como você serve, vai determinar o grau da sua recompensa. Eu não estou desfazendo, não me entenda mal. Por exemplo, alguém tem que se dedicar muito para se tornar médico, sim ou não? Agora precisa se dedicar muito para ser gari? Não estou diminuindo a profissão de gari, não me entenda mal, todos têm a sua importância, sim ou não? Mas o nível de dedicação é diferente, porque o grau de importância de serviço também é diferente. E o nível de recompensa é diferente? Por isso que a Bíblia fala a respeito de galardão, de recompensa. E a recompensa não vai ser porque você é pastor, porque você é evangelista, porque eu sou diaconisa da casa do Senhor, aleluia. Não, é porque você mais serviu. Eu sei que vocês estavam loucos para ter uma revelação grandiosa, mas às vezes a revelação mais grandiosa é aquela simples que está aparente. Jesus, como revelação, está passando na nossa frente e a gente acha Ele pequeno demais para cumprir as nossas expectativas. Porque você sabe por que eles não aceitavam Jesus como Messias? Porque eles esperavam o Messias como um grande rei, que viria com um exército, sentado no seu cavalo branco, libertar eles da ruína que eles estavam vivendo, agora sendo governados pelo Império Romano. Não atenderam a expectativa deles. Mas Jesus não está aqui, pastor Cícero, para atender as nossas expectativas. Ele está para cumprir o propósito e a chamada que Ele tem para nós. É assim ou não é, gente? Então, primeira chamada, ser como Ele. Segunda chamada para vocação, servir. Outro com outra profissão aqui, por gentileza, levanta a mão. Levanta a mão. Outro, pode ser profissão, cursando, se formando, seja lá como for. Levanta a mão aí para mim. Está com vergonha? Essa daqui de óculos. Em quê? Saúde coletiva. O que faz quem estuda saúde coletiva, de curiosidade, pelo amor de Deus? Monitorações dentro do hospital. O que você está fazendo lá? De uma forma simples. Servindo. Não importa se você é médico, advogado, não importa se você é professor, não importa qual a profissão que você escolha, o que você resolva fazer da sua vida, tudo que você vai fazer na sua vida e na sua trajetória vai envolver o serviço. Você vai servir. Então, às vezes, o pastor Cícero falou muito bem numa reunião, quando a gente foi ungir o pastor Eri Cláudio para o ministério de intercessão. Ele virou e falou assim: nós não vamos ungir o Eri Cláudio como pastor de intercessão, nós vamos reconhecer aquilo que ele já é, aquilo que ele já faz, a forma como ele já serve. Isso é tão forte, gente, que você vai ser sempre lembrado pela forma como você serve, bem ou mal. Você vai servir a resolver problemas dos outros, é ou não é, gente? Porque o advogado, ele serve. Quais os problemas que ele resolve? Hein, Flavinha? Dos outros. São problemas jurídicos. Nós não temos a indumentária e o conhecimento da lei. Falei bonito agora, pastor Cícero. Para nós conseguirmos resolver talvez uma causa jurídica, porque a gente não tem conhecimento do todo como a Flávia tem. A pastora Flávia se dedicou anos para que pudesse servir nessa área. Você está entendendo isso? Diga amém, diga aleluia. Então o serviço dela envolve resolver problemas. A aula de ontem. Tudo que é criado por um propósito. O propósito de todas as coisas é resolver problemas. Gente,
parar, fulano de tal só me traz problema. Glória a Deus, significa que você está conseguindo servir bem o seu propósito. Nossa, todo mundo vem me procurar por causa disso, isso já é uma sinalização da chamada pela qual Deus tem para a sua vida. A Taisnara uma vez chegou para mim, eu vou chamar ela aqui na frente agora, pastor Cícero. E ela perguntou para mim assim: amor, você ensina muito sobre propósito, qual é o meu propósito? Eu falei: se você não sabe, eu vou saber, ué. Você não vive numa intimidade aí profunda com Deus? Aí na época eu ia dar um seminário na igreja também, e eu falei: tá, vamos lá, quais são as suas habilidades? O que você odeia? Porque o que você odeia é uma sinalização e um apontamento da chamada do propósito de Deus na sua vida. Por exemplo, Moisés, ele era hebreu, mas ao mesmo tempo ele era egípcio, porque ele era filho da filha de Faraó, sim ou não? Então ele tinha todo o arcabouço ali para ele, de ser príncipe, apesar de não ser legítimo. Mas em um momento que Moisés viu um egípcio atacando um hebreu, ele se encheu de ira. E o que ele fez? Ele foi lá e matou o egípcio para tentar defender o hebreu. Ele estava enraivecido, porque mal sabia ele que o propósito dele era libertar Israel das garras da escravidão do Egito. A questão é que ele fez o seu propósito do seu jeito e da sua forma, e não direcionado por Deus, entende? Mas já havia algo latente nele, que fazia ele ter raiva da forma como o povo era escravizado. Tortura fazia ele se irar. Então ele se irou tanto, que quando ele percebeu, ele já tinha matado o egípcio, e depois ele foge. E fugindo, Deus se encontra com ele na sarça. Você conhece a história? E aí Deus vira para ele e diz assim: Moisés, o meu povo lá no Egito está sofrendo. Moisés diz: o que tem a ver com isso, Senhor? Estou livre, eu fugi de lá, ué. Eu até tentei uma vez libertar um, só está me chamando para libertar milhares. Oh Deus é tremendo demais. Ele falou: Moisés, meu povo está sofrendo, eu desci, mas quem vai livrar eles é você. Deus não poderia descer e livrar o povo? Mas lembra do projeto que eu falei, da ideia original de Deus lá atrás? Que Ele deu essa terra para o governo do homem. Então Ele sempre faz alguma coisa por intermédio do homem. Ele diz: Moisés, você não percebeu o propósito latente lá atrás, só que você fez com as suas próprias mãos, era libertar aquele povo da escravidão, do sofrimento de lá. Agora você vai voltar e você vai fazer. Olha só quando Deus chama a gente vai falar das nossas incapacidades, como se Deus não soubesse, tendo nos criado quem nós somos e quais são as nossas limitações. Ele diz: oh, Senhor, eu sou um homem de fala pesada, eu não vou conseguir comunicar o propósito do Senhor para o faraó. Mas eu penso, a Bíblia não diz, sou eu conjecturando, pensando por mim mesmo. Ele já estava pensando também na dívida que ele deixou lá atrás de matar um egípcio, porque ele fugiu por conta disso. Ele teria que se ver com o seu passado para cumprir o seu propósito presente. Ele teria que enfrentar uma vida dele lá atrás, e é difícil, né, gente? Porque Deus chama a gente sai lá da escravidão do mundo, e o que Deus faz? Manda a gente para lá de novo, para o lugar onde a gente fez tantas coisas, que talvez nós sintamos vergonha, e agora ao falar para as pessoas que nos viram fazer o que nós fizemos, vai ser um desafio incrível, porque elas sabem quem nós somos. Mas tem uma notícia boa: elas não sabem agora quem você é em Deus, e que você descobriu a sua chamada, o seu propósito. Então Moisés começa a dar desculpa: sou homem de fala pesada. Igual Moisés, para isso eu criei Arão. Arão tem o propósito de falar, e você só vai como enviado. Pronto. E ali você conhece a história. O povo é libertado. Então o seu propósito às vezes vai ser determinado por aquilo que você odeia, e aquilo que você odeia também é a sinalização daquilo que você ama. Se você odeia ver as pessoas escravizadas, você ama ver elas livres. Você ama ver as pessoas livres. E aí, para fechar essa parte agora, quero chamar a pastora Taisnara. Quero chamar a Taisnara aqui na frente, e ela é que vai contar a história para vocês, como é que ela descobriu a chamada dela.
ela começou a mapear através dos passos que eu trouxe para ela. Amém. É muito interessante essa questão que o Wagner está falando, porque eu cresci num lar cristão e eu sempre achei que as pessoas que eu iria estar ali, eu iria crescer, eu ia ser obreira, depois eu ia ser diácono, aí eu ia ser pastora, aí eu ia ser algo mais grande, né? E quando me perguntei para o Wagner o que seria o meu propósito, o meu chamado, e ele falou: o que você odeia? Eu falei: eu odeio famílias destruídas, casamentos destruídos. Quando alguém, mesmo que eu não conheça, não tenha empatia pela pessoa, não conheça ela, eu vejo que ela está sofrendo por causa de um casamento destruído, e ali não é só ela e o homem, a mulher, mas também os filhos. Aquilo doía muito dentro de mim. Ele: o que você ama? Eu falei: eu amo ver a família feliz, as pessoas felizes, né? Uma casa feliz, cheia de paz. E ele falou assim: então tá aí o seu chamado. E aí eu estagiava na época no hospital, e aí eu comecei a trabalhar com um amigo nosso lá na rodoviária. E diversas mulheres vinham para mim e perguntavam, me pediam conselho, e eu, pouco tempo de casada, tinha 2 anos de casada, e eu ficava assim: mas por que essa pessoa está me procurando? Acho que ela só está desesperada mesmo, querendo um ombro para chorar. E ali eu falava: não, mas não é assim, você tem que ter paciência e tudo. Ali eu ia falando, eu chegava em casa, eu falava: Wagner, as pessoas estão me procurando lá e eu não sei o que falar, porque eu não tenho experiência, eu sou nova aqui no casamento, o que eu vou falar? E ele: não é sobre você, Taisnara, nunca vai ser sobre você, é sobre ele. O que está na palavra? Como é que é um casamento? E aí foi quando eu comecei a estudar como é que é a mulher virtuosa, como é que eram os casamentos, como é que a mulher devia agir dentro de casa. E quando elas vinham me procurar, eu já tinha o que falar, porque não era sobre mim, era sobre o que estava na Bíblia, na palavra. E essa simplicidade, às vezes a gente acha que, igual eu achava que era algo muito grande, foi algo bem simples. É dessa simplicidade que eu tenho, é de amar o meu lar, é dessa simplicidade que eu tenho de cuidar daquilo que Deus me confiou, na minha família, é de cuidar daqueles que estão lá fora, abatidos por conta que o inimigo tem tentado roubar. É algo que o inimigo não tem, e é algo que ele vai querer roubar de você. É a família, é o seu lar. Essa paz você não pode deixar ser roubada. Então, quando eu entendi isso, hoje eu tenho respaldo na palavra para falar a essas pessoas quando me procuram. Então, esse é o meu chamado, é cuidar do meu lar ser um lar de delícias. Amém? Além de ser linda, tem habilidade com palavras, né? Por nada não, mas é minha. Aleluia. Teve um pastor que um dia a esposa dele soube e falou: é minha esposa, a mais linda dessa igreja, aprecie com os olhos com moderação. Vocês estão entendendo isso? Diga amém, diga aleluia. Então, eu já dei a pista e a principal sacada, porque você nunca vai destruir algo que você ama, você só destrói algo que você odeia. Moisés foi escravidão, a Tatá foi a destruição das famílias. Então as mulheres, ela até falava: amor, as mulheres são muito mais velhas que eu. Eu falei: não tem problema, a palavra é muito mais velha que você e ela junta a idade não vai dar a idade da palavra, ela é do eterno, ela é a mesma hoje, foi ontem e será eternamente. Pega a sua Bíblia aí na mão, eu estou com a minha digital, pega aí agora. Tudo que é criado por um propósito, sim ou não? E tudo que é criado, você já viu que vem com o manual? Você já reparou isso? Diga assim: está aqui na minha mão o manual do fabricante. Seu casamento está ruim, vai para a palavra. Está ruim nos negócios, não está conseguindo administrar, vai para a palavra. José e o princípio da quinta parte. Estou muito ansiosa, vai para a palavra. Estou entrando em depressão, vai para a palavra. Estou pensando em desistir, estou cansado, vai para a palavra. Jesus chama ela de fonte para a vida eterna.
chama ela de pão para aquele que tem fome e água para aquele que tem sede. Então aquilo que você precisar, vai para a palavra, amém? Ela é o nosso manual do fabricante. Então presta atenção, porque eu não posso estender demais, bem que eu queria. O meu ficava aqui hoje, pastor, será até até umas 11 horas, estaria bom? Mas eu não vou ficar até 11 horas não, eu já estou caminhando para o fim. O que eu quero deixar para a gente aprofundar na academia, entendeu, Ian? Só cria expectativa para o povo fazer inscrição para a academia. Então vai ser tudo aonde? Na academia, aonde a gente vai aprofundar dentro do propósito. Arrasta para cima, né? E clique em saiba mais, pronto. A nova geração já entende, estão até rindo agora aí, ó. São as estratégias contemporâneas que Deus está dando para a nossa era. A gente tem que discernir os tempos e desfrutar e aproveitar. A igreja por muito tempo negou a TV dizendo que era do diabo, né, pastor Cícero? E aí evangelizaram as nossas crianças com ideologia de gênero e outras coisas mais. E o evangelho não foi pregado durante muito tempo, porque eles diziam que a TV era do diabo. Depois era a internet que era do diabo, bateria era do diabo, guitarra era do diabo. Gente, a gente dá tanta coisa para o diabo, que foi Deus que criou, e a gente não discerne os tempos, não discerne as ferramentas, e às vezes a gente acaba deixando a oportunidade da grande comissão de evangelizar o mundo passar, porque a gente não aproveita e não entende o tempo e não desfruta daquilo que Deus criou como ferramenta para nós. Porque uma ferramenta não é boa ou má, depende de quem usa, sim ou não? Sim ou não? Dinheiro é bom ou mal? Bom ou mal? Nem bom, nem mal, depende de quem usa. Ele pode usar para o mal e pode usar para o bem, porque ele é só uma ferramenta. Então, as coisas não são boas e não são más, depende de quem usa. É melhor ser usado pelo povo de Deus, sim ou não? Fala igual o pessoal dos primos, né, da IURD. É ou não é? O pastor falava primo, porque meu pastor falava que eles não eram irmãos, entendeu? Aí falava os primos, eu falei, não, é nosso irmão também, rapaz, em Cristo Jesus. Ele falava os primos, porque é parente próximo, mas não tem um laço forte sanguíneo, mas são nossos irmãos. Querido, você está entendendo? Tudo isso é para edificação do que esse versículo diz para a gente aqui? Edificação do que, gente? Do corpo de Cristo. Então tem que ter os 5 ministérios, mas entenda que os 5 ministérios não é alguém vir aqui te consagrar apóstolo, a profeta, são habilidades que você tem, desenvolve no seu natural, porque foi o propósito pelo qual Deus te criou e você flui. E aí talvez lá no seu trabalho já tenha um grupo de pessoas que você cuida, você trata. Você talvez não tenha um título, ou não tenha um óleo derramado sobre a sua cabeça, mas você está pastoreando aquelas pessoas, você é pastora, você é pastor. Dos seus filhos, quem cuida dos seus filhos em casa? Quem zela, quem alimenta, quem faz tudo? Então o que você é dos seus filhos? Uma pastora. Se você é pai, você é um pastor para os seus filhos, sim ou não? Então você está cumprindo a sua chamada ali de cuidado. O que eu quero dizer é que vai além das 4 paredes, porque aquilo que você é em qualquer lugar. Porque a chamada que você tem em qualquer lugar. Não é uma chamada, uma concentração ou um cargo para a gente subir no púlpito e falar bonito. É uma chamada para servir as pessoas naquilo que naturalmente Deus nos deu habilidades para que a gente possa servir. Isso a gente faz em púlpito e fora de púlpito, é no trabalho, é na rua, onde quer que for, porque senão a gente vai ver quem está sofrendo no meio do caminho e a gente tem que servir, mas não, como sacerdote levita a gente passa direto e diz, não, eu tenho que ir lá arrumar uns instrumentos, cuidar da igreja, eu vou servir esse cara que está aí agora no chão, chorando, pedindo comida porque foi agredido ou porque foi machucado, não tem nada a ver com isso. O meu papel é ser sacerdote levita, deixa eu ir adorar, aleluia, glória a Deus. Às vezes, como outro sumo sacerdote também na parábola do samaritano fala, que ele passa também, vem e não faz nada, mas aí a Bíblia diz que um samaritano, samaritano, Jesus, ele gostava de botar fogo no parquinho, né? Porque os judeus odiavam o samaritano, e Jesus vira e mexe, pega um samaritano para servir de referência. Não é fogo no parquinho no sentido de causar confusão, de trazer uma desgraça,
é no sentido de fazer eles enxergarem a hipocrisia que eles estavam vivendo, e entender que o seu chamado não é ter um cargo sacerdotal, é servir às pessoas, aonde você estiver, e no momento que elas estiverem sofrendo, e buscar em você, porque você é fonte de água viva, para servir aquela pessoa. A maioria das pessoas que eu vi, que foram encontradas aqui através do André e da Gleice, foram na vida cotidiana, não foram porque eles são pastores, foi porque eles têm um encargo de cuidadores. Eu vi no dia da consagração deles, a gente deitou o óleo sobre eles, e a gente não estava agora você tem um cargo, não, nós reconhecemos aquilo que Deus depositou sobre a vida de vocês. Vocês estão entendendo isso? Diga amém, diga aleluia. Eu já fazia, o contexto não era igreja, não era um culto de adoração, não era um domingo de família. Nós tivemos um missionário que veio aqui, né? E ele falou que lá não dá para servir Jesus na estrutura e na configuração que nós montamos. Você tem que fazer amizade com pessoas, e nessa amizade ali aos poucos você vai apresentando a Jesus. Esse é o meio mais antigo que existe, gente. A gente é que inventou essa configuração que nós estamos tendo aqui agora. Pregue em todo o tempo. Foi Lutero que disse? Eu não lembro se foi Lutero. Pregue em todo o tempo, e se preciso for, fale. É Lutero que disse? Eu não lembro se foi Lutero, Agostinho, né? Lutero ou Agostinho, tudo foi inspirado pelo Espírito Santo. Mas a questão é, a maior pregação que você tem é a sua vida. O maior ministério e chamado não é o cargo que você recebe na igreja, ou a unção que é depositada sobre a sua cabeça, é quem você serve todos os dias, no ambiente onde você manifesta aquilo que você faz. Quem é mais usado por Deus, quem tem mais graça, quem tem mais unção? O governador ou um pastor? Levanta a mão quem acha que o pastor tem mais unção que o governador. Levanta a mão aí. Um pastor tem mais unção que o governador. Vocês estão assim, vai vir outra, vocês estão aguardando já, né? Agora, e se eu disser para você que não? Porque José não foi ungido para ser rei, ele foi chamado por Deus e vocacionado para ser governador do Egito e salvar toda uma geração, inclusive a sua própria família. E por que ele salvou a família dele? Porque ser governador dentro do propósito real da geração que vinha descendente de Abraão, era o propósito principal, salvar eles durante aquele momento da seca e da miséria, porque senão a família toda que Abraão tinha gerado com a proposta de trazer o Messias iria morrer. E quando ele cumpre a chamada do sonho que Deus deu para ele de se tornar governador do Egito, ele salva toda uma geração que geraria o Messias, e é por isso que você está sentado aqui hoje. Então unção significa capacitação, capacidade para fazer aquilo pelo qual ele te chamou. Então se você permanece no seu propósito, você foi ungido, você vai ser capacitado por ele, vai ser dada habilidade para que você possa cumprir o seu propósito. Só que a gente se prendeu tanto nessa questão da espiritualidade, saindo daquilo que é natural, que a gente se desvencilhou daquilo que realmente Deus quer como proposta para a nossa vida. Se José não tivesse governado durante o período de seca, você não estaria sentado aqui. Você entende isso? Porque você está aqui porque você aceitou a fé em Cristo, sim ou não? E se você conhece um pouco da Bíblia, você sabe que é descendente de Abraão, Isaac e Jacó, que era o pai de José. Se você entende um pouco de Bíblia, você já vai entender isso. Então, quem é que tem mais graça e mais unção? Gente, talvez o chamado de algumas pessoas aqui vai ser para ser o próximo governador do Distrito Federal e mudar a história do nosso distrito. Talvez algumas pessoas aqui vão ter chamado para ser presidente da República, e nós vamos orar e clamar, porque a Bíblia diz que quando o justo governa, o povo se alegra. Mas e se o ímpio governar?
o povo geme, sofre. Chegou a hora de nós entendermos que o Evangelho do Reino vai além das quatro paredes e daquilo que nós chamamos de igreja. Chegou a hora de nós rompermos com o Evangelho que é mesquinho e montou um grupo cristão para conviver todos os dias no domingo. Chegou a hora de nós entendermos que nós não viemos aqui para ser igreja, nós viemos aqui para aprender a ser como Ele e ser igreja amanhã. Eu sempre falava isso na Eclésia, para ser igreja quando? No domingo? Não, na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta, todos os dias, por onde você passar, exercer a sua chamada para o propósito do reino se estabelecer. Como, pastor? Servindo pessoas. Aí o pessoal não vai vir porque você convidou ele para vir na igreja, é porque ele viu uma extensão da igreja, do corpo de Cristo através de você. Ele vai dizer: como é que eu faço para fazer parte desse corpo? Porque é diferente, quando você entra em algum ambiente, o ambiente se transforma, ele muda, as pessoas querem ouvir de você como queria ouvir da Tainara, eles querem beber da fonte que você está jorrando. Por quê? Você entendeu que vai além de uma configuração que nós criamos, ultrapassa a igreja. A igreja, no sentido que eu digo, não me entenda mal, é no sentido templo, porque a igreja, na verdade, para ser exercida, é aquela que eu falei ontem, os chamados para fora, para exercer governo em favor das pessoas, implantando o reino na terra. É hora da igreja despertar, é hora de você despertar no seu chamado, pessoal. É hora de nós entendermos que vai até os samaritanos, que vai até as mulheres cananeias, que comem das migalhas que caem na mesa do seu Senhor, que vai atingir os gregos que não são da mesma fé judaica, de nós entendermos que vai até a cidade de Corinto, que era uma cidade idólatra, a cidade de Atena, que era uma cidade idólatra. Quantos aqui sabiam que no início da trajetória, Abraão, nos seus 55 anos, ele fabricava ídolos? Quantos sabiam disso daqui? Levanta a sua mão. Olha aí. Difícil na igreja, falar isso na igreja. Difícil. Porque só tem como você alcançar os perdidos se você for onde eles estão. Alcançar, fala a respeito do pastor Cícero que está correndo na frente, eu estou correndo atrás para alcançar ele. Eu não estou falando isso daqui, gente, para causar. Não estou falando isso daqui para, sabe, causar um choque em você, só no sentido de, como diz o pessoal, lacrar, né? De lacrar, não. Porque o único que lacra para mim é Jesus. Eu estou falando isso aqui no sentido de te despertar. Porque não é despertar? Não é despertar o vocacional? E despertar, como é que você desperta alguém? Acorda. Acorda. Não, acorda, meu filho, já passou da hora, vamos. E tem pessoas que tem que ser mais grosseiro ainda, né? Eu estava vendo um meme, o cara botava um reloginho pequeno, fazendo pipi, não dava, não acordava, depois outro grande, depois outro maior. O único jeito de acordar ele era um martelo que descia e caía na cabeça do cara. Tem gente que é só isso aí, ó. Eu estou ligando um sinal de alerta para a igreja, dizendo: acorda. Deus tem uma chamada para você. As mulheres naquele terminal estavam com casamentos destruídos, e Deus estrategicamente plantou uma pessoa lá. Você não está plantado no seu trabalho só para você ganhar salário, não. É para você cumprir o propósito de Deus lá. José, você está na prisão, não é à toa. José, você está na casa de Potifar, não é à toa. José, você foi traído pelos seus irmãos, não é à toa. Você vai cumprir um propósito maior. Quando a gente passa a entender essas coisas em Deus, aí, pastor Cícero, a gente não fica só na igreja pensando, até mesmo em santidade, mas todo lugar que a gente está cuidando, porque a gente está exercitando o nosso propósito, a nossa chamada. Eu estava fechando um contrato agora com um cliente, na parte da tarde. Eu comecei falando de contrato, terminei pregando para o rapaz. E eu falei para ele: cara,
cara, desculpa, porque para mim não tem separação entre uma coisa e outra. Ele, não, cara, eu estou adorando, fala mais, eu estou precisando ouvir essa mensagem. E eu virei para ele e falei assim, você tem mais um tempinho? Ele tem. E aí nesse tempo ali, naquele momento, de certa forma ele foi alcançado. Você não exerce a sua vocação aqui, porque você é o que você é, determinado por Deus aonde você estiver. Você faz o que foi chamado por Deus aonde você estiver. Você é a extensão do corpo de Cristo aonde você estiver. E é ali que seu chamado e a sua vocação vai ser exercitada. Tinha muita coisa para me falar, de habilidades muitas, eu não falei, acho que nenhum texto que eu queria falar. Mas a hora já está avançada, eu sei que vocês têm um compromisso de vocês têm que descansar. Eu quero deixar para derramar o resto que nós temos para derramar dentro da academia de ministério. E a academia de ministério não é porque você vai formar para ser pastor, não, você entendeu? Não é porque você vai formar para ser apóstolo, não, você entendeu? Você vai entender qual é a sua chamada e como servir o seu propósito, não só servir a igreja local, não só funcionar aqui dentro, não funcionar lá fora, que é onde você exerce o seu ministério principal. Não seja o sacerdote levita que passa pelo perdido e vai para o templo, achando que a sua chamada está lá dentro, enquanto na verdade está lá fora. A pastora Gleice até falou que tem alguns voluntários, né, pastor? Que procurou ela porque quer servir a igreja. Gente, pensa no trem que me dá alegria quando o pessoal fala um negócio desse. Falou, pastor, a gente vai precisar do senhor para estar ajudando com esse pessoal. Eu falei, estou pronto, estou disposto. Essa é a minha chamada, é servir com entendimento, com elucidar, com cuidar. Essa é a minha chamada, estou pronto para servir. Então, se você foi impactado pelo Evangelho, por essa novidade, que você tem um chamado, que você quer viver o seu propósito, agora vem um arrasta para cima. Arrasta para cima. Você vai fazer a sua inscrição com a pastora Taisnara. A Taisnara, ela vai pegar o seu cadastro, nós vamos anotar ali no notebook, no finalzinho agora, se você quiser, você vai ficar aí esperando, para que você possa anotar ali. Nós vamos dar um mergulho no propósito de Deus para a nossa vida. Nós vamos dar um mergulho na chamada. Se você nessa noite, como foi a parábola do homem que achou um bom tesouro, quiser largar tudo que você tem e vender e cavar mais, porque tem mais, embarca nessa jornada com a gente. Eu tenho certeza que vai ser uma descoberta incrível para a sua vida, para que você possa entender como é que vai funcionar, pastor, como é que vai ser. A gente vai ter que vir para a igreja como uma proposta da tecnologia. A gente está vendo se vai mesclar, né, pastor Cícero? Porque pode ser que pessoas que têm um pouquinho de dificuldade com tecnologia não consigam assistir às aulas online. Nós estamos pensando nas possibilidades de gravar e enviar para aquelas pessoas que não conseguem ter acesso à tecnologia. E por que a gente vai utilizar as aulas online, gente? Talvez uma presencial aqui por mês, porque facilita. Nós discernimos os tempos. Pessoas estão sendo discipuladas pela internet, pelo diabo, utilizando essa plataforma que não limita tempo nem espaço. Aonde você está, dá para você falar, ô pastor, estou de plantão, mas tive uma folguinha aqui, é 7, estou entrando, estou online. Ou então, não deu para me entrar, mas está gravado. Queridos, o pessoal fala que quem inventa é o diabo. Se foi ele, o diabo está maluco, porque a gente vai usar a ferramenta para povoar o céu e saquear o inferno com esse negócio. Porque nós discernimos os tempos. Nós somos uma igreja que tem a visão de missões. O formato de evangelização mudou. Se Jesus estivesse aqui hoje, era ele que estaria falando, arrasta para cima. Porque na época, você sabia como é que era chamado os discípulos de Jesus? Todo mundo achava que era apóstolo, não era. Era pregadores do, quem sabe? Pregadores do caminho. Quando você começar a estudar a história da igreja,
Você vai entender isso. Eles eram chamados de pregadores do caminho. Por quê? Lembra que eu falei das estradas que foram criadas? Lembra? Como se passava muita gente, o tráfego, não era pago não, Elias. O tráfego de pessoas era muito grande, não é tráfego não, tá gente? Tráfego. O tráfego de pessoas era muito grande. E era mais fácil ver as pessoas que estavam transitando ali e passar a palavra para elas. Então eles eram chamados de pregadores do caminho. Se fosse hoje, seria pregadores do quê? Onde é que está o tráfego de pessoas? Onde é que as pessoas estão transitando? Onde você acha que Jesus e os discípulos de Jesus estariam? Quanto tempo você passa nas mídias sociais? Quanto tempo você trafega por lá? Você navega por lá? Quanto tempo? É muito, né? É lá onde as pessoas... Pastor Cício, 2 horas de culto. As pessoas passam, segundo pesquisas, de 4 a 6 horas é a média do brasileiro. Estão sendo bombardeadas e influenciadas por muitas coisas e pouquíssimo do Evangelho. E a gente está deixando esse caminho vazio de pregadores, vazio de influenciadores do céu influenciando a terra. Está vazio. Não, pastor, mas eu sigo. O Elias que entende, é o algoritmo te jogando coisas de pastores porque você segue. Mas na rede social de outro não passa nem um aleluia, nem um glória a Deus, nem um amém. Porque ele trabalha para te dar aquilo que você mais pesquisa, mais consome. Então nós vamos revolucionar o nosso tempo, não só entendendo a nossa chamada, mas bombardeando o inferno para povoar o céu. Você crê nisso? Fica de pé no seu lugar. Esse curso, gente, esse seminário que a gente vai aplicar nessa academia, eu não vou fazer ele extenso, porque vai ser uma jornada inteira de vida para você. Eu acho que no máximo a programação das aulas que ele vai durar, a gente pode fazer depois o módulo 1, módulo 2, o básico, o médio, o avançado, mas vai durar aí no máximo uns 3 meses. De tempos em tempos nós vamos renovando, para que a gente possa ir treinando novas pessoas. Mas a ideia principal não é só despertar a sua vocação, mas é te acompanhar durante um período de tempo para te direcionar para isso. Você vai ter suporte também, eu faço questão de ser o seu suporte, porque você tem dúvidas, você quer alguma coisa esclarecida a respeito do seu chamado, você está tendo algumas pistas, mas não consegue discernir, pronto, você vai ter esse suporte conosco. Você vai conseguir discernir a sua chamada, ter discernimento à luz da palavra, sendo direcionado por Deus, para que você possa cumprir tudo aquilo que você foi chamado para cumprir. Diga assim: eu quero morrer vazio. Diga, pode dizer assim mesmo, diga assim: eu quero morrer vazio. Está muito fraco. Diga: eu quero morrer vazio. Sabe por quê? Tudo que Deus entregou para você depositar na vida das pessoas, você vai depositar, não vai ficar nada para o final. Você vai dizer: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a minha fé. O que é que Paulo está dizendo? Tudo que eu tinha para fazer, eu fiz, eu cumpri o meu propósito. Que satisfação! Paulo nem mais medo da morte tinha, porque ele falava assim: eu já fiz tudo que eu tinha para fazer, eu cumpri todo o propósito que eu tinha para cumprir. Você sabia que até o formato de igreja e as ideias que a gente tem sintetizado no passo a passo da fé, foi Paulo que estabeleceu? Foi ele que plantou um modelo mais ou menos parecido com esse que nós vivemos hoje. O cara falou: acabei, o Senhor pediu para mim fazer, eu fiz, estou satisfeito. E é bom, né, gente, quando a gente termina alguma coisa que a gente começa, é ou não é? É satisfatório. Imagina o seu propósito e sentido de vida. Amém? Como um ato profético, espiritual, você que quer atender essa chamada de Deus e vir para a academia, sai desse lugar, vem cá na frente, eu quero orar junto com você. Pastor, eu aceito esse desafio, eu quero aprender mais, eu aceito essa chamada. Vem para cá, Gleice, vamos adorar um pouquinho para a gente encerrar. Vem orar aqui na frente com a gente. Você vai se comprometer agora com Deus, com a sua chamada, com a sua vocação. Você que entendeu essa palavra, por mais que você talvez não saiba muito bem como é que vai funcionar, como é que vai ser, mas fala: pastor, eu quero me doar, eu quero servir. O meu propósito, a chamada de Deus,
Mesmo se você não for fazer academia de ministérios, mas você quer atender a sua chamada, sai do seu lugar também e vem cá na frente. Vamos orar juntos. Nós vamos fazer um ato profético. Quando Jesus convida as pessoas para ser discípulos, diz assim: larga o que você tem e fica com o que eu tenho para você. Pedro teve uma grande pescaria, um grande milagre acontecendo. Jesus falou: larga isso agora e me segue. Chamou ele para ser discípulo. E não foi muito diferente, não foi tão difícil não. Porque ele disse: você pescava peixes, agora você vai pescar homens. A chamada e o propósito de Deus para a sua vida, ele vai além de fazer alguma coisa na igreja, do jeito que você conhece, vai estender para a sua casa, para o seu lar, para a sua família. Porque deixa eu te dar uma palavra profética aqui. Quando Moisés volta para cumprir o propósito dele, libertar o povo do Egito, quem é que estava no Egito lá também? Quem? A família dele. O seu propósito vai libertar a sua casa. Quando você começar a exercitar o seu propósito, isso vai atingir a sua família, vai atingir gerações, pode ter certeza, porque quando você começar a fluir servindo, a chamada de Deus na sua vida vai ser tão forte que não vai se estender às outras pessoas só que vão procurar você, mas vai se estender à sua família. Com seus olhos fechados, enquanto eles adoram, quero que você faça uma oração ao Senhor aí agora. E talvez você já até serve, mas você quer fazer isso com mais intensidade, você quer fazer isso com mais veemência, você quer fazer isso com mais sabedoria, você quer exercitar isso de uma forma melhor. Fala isso com Ele aí, fala: Senhor, eu quero ser seu discípulo de verdade, eu quero exercer a minha chamada, eu quero exercer o meu ministério, eu quero aprender de Ti, eu quero aprender qual é o meu papel em toda essa história. Eu quero uma transformação, uma mudança na minha vida. Vai orando, ora agora no seu lugar. Chamar os amigos pastores, aqueles que já entenderam a sua chamada, os diáconos também que entenderam a sua chamada de servir. Vem aqui na frente, abraça essas pessoas, orem por elas agora, porque são pessoas que talvez ainda não entenderam qual é a sua chamada principal e querem começar a entender, ou às vezes já até entenderam, mas querem aprofundar o conhecimento, querem aprofundar porque entenderam que o propósito é servir e que existe uma chamada específica para eles. Ore pela vida deles agora. Eu
Quantos estão sentindo o Senhor nesse lugar? Aleluia, aleluia, aleluia. O diabo não vai abortar os planos de Deus, José, na sua vida. O José não vai abortar os planos de Deus na sua vida. Podem te trair, te jogar no poço, fazerem você não querer se comprometer com o Senhor e com os princípios e com a sua chamada, mas assim como José, você vai permanecer de pé. Podem te jogar na fornalha, mas você não se dobra, os seus princípios não são mutáveis. Ele vai permanecer sendo o centro e a vontade dele vai sobrepor a sua, porque você escolheu. E aí sabe o que vai acontecer? Você vai passar pelo fogo, mas ele não vai te queimar. Você vai ser lançado na cova dos leões, mas eles vão ter que jejuar. Você vai estar diante de muralhas que vão cair através do poder da adoração, porque ele é o centro e ele derruba coisas que você não consegue derrubar. Quando nós estamos debaixo de uma direção, debaixo de um propósito, deixa eu te dizer, pode se levantar o inferno inteiro, se levanta para cair. Porque não tem como parar os planos e os projetos de Deus. Você é imparável. Você é imparável. Eu quero encerrar pedindo para que todas as pessoas que exercem um ministério, um serviço nessa igreja, venha cá na frente, vamos encerrar juntos. Vem cá na frente, você que exerce qualquer tipo de chamada na igreja. Vem cá, pastor Cícero, como nosso pastor, vem cá. Você exerce qualquer chamada nessa igreja, qualquer serviço, você serve as crianças, você serve com o ensino, no que é que você serve? Está aí o propósito da igreja. Serve com propósito. Você só serve com propósito. Você é sal. O seu propósito é melhorar tudo aquilo que você toca. Você é luz. O seu propósito é iluminar aquele que está em trevas. Ei, cumpra o seu chamado, cumpra o seu propósito. Adore Ele servindo. Receba mais uma porção do Espírito de Deus sobre a sua vida. Receba sobre a sua vida. Recebe da parte de Deus capacidade do seu Espírito. Aleluias, aleluias, aleluias. Te adoramos, Senhor. Estamos encerrando esse primeiro momento, queridos. E a proposta deste seminário é despertar você na sua vocação. O aprofundamento desse seminário vai se dar por esta plataforma que o Wagner vai estar à frente, instruindo e te capacitando para que você conheça mais acerca daquilo que é o seu chamado e você possa fluir nele. Aleluias! Essa é a proposta.
Nós já queremos aproveitar esse momento para dizer para você que no último domingo deste mês de fevereiro, pelas manhãs, nós estaremos reiniciando a nossa escola. Qual é o nome que ficamos? Aproveita aqui, pastor Aldir, Domingo, dia 25, às 9 horas da manhã, das 9 às 11, estamos iniciando nosso núcleo de ensino bíblico Nova Aliança. Amém? Núcleo de ensino bíblico Nova Aliança. Amém? Glória a Deus. Esse será presencial, Núcleo de Ensino Bíblico Nova Aliança. Então, pastores Aldir e Luciana, eles estarão capacitando vocês, a nós todos, amém? Porque eu também preciso aprender, óbvio que eu sou aluno da escola, aprender mais da palavra de Deus. Então é um núcleo de ensino bíblico Nova Aliança. Nós vamos aprender a Bíblia. Com o Wagner, você vai aprender sobre a sua vocação. E nada disso, irmãos, vai ser perdido, né? Tudo isso é de extrema importância, aleluias, porque nós aprendemos aqui hoje que na nossa vocação nós precisamos fluir, mas nós vamos fluir bem, entendendo quem somos e entendendo o nosso chamado e compreendendo a palavra de Deus. Ajudando o pastor Cícero, o pastor Aldir vai ensinar a gente sobre os princípios, é a palavra, é a base. Eu vou ensinar sobre o propósito. Amém? Uma coisa completa a outra. Então, princípios e propósito. Muito bem. Falou o mestre Wagner. Princípios e propósito. Bíblia, né? E obviamente o propósito para você usar bem a palavra do Senhor. Hoje nós sabemos que os grandes ministérios têm as suas plataformas, né, irmãos? Nós conhecemos o Mevan, caminhamos com eles, tem lá o Mevan Academy. Eles ensinam, obviamente, né, a teologia através do ensino. Aqui nós vamos aprender com os nossos pastores, Wagner, pastor Aldir, e os professores, obviamente, da escola, tudo que nós precisamos para nos capacitar para servir melhor. Entendendo que servimos o Senhor aqui dentro também, mas muito mais lá fora, porque lá nós temos que ser igreja, né? De segunda a sexta, né? No domingo nós estamos aqui como igreja, nos enchendo e adorando a Ele, o Rei. Amém? Todos entenderam? Glória a Deus. Nós vamos orar, concluindo esse momento. Deixa eu dizer algo para você, irmãos. Hoje nós temos uma cantina ainda lá embaixo, viu? Qual é o propósito? Termos fundos na nossa ação social. Então não deixa de passar lá, fazer um lanchinho, né? A continuidade da cantina de ontem, não é isso? Adriano já está lá é isso, Malu e Adriano e mais uma equipe estão aí